Boa noite. Está no ar mais um Estácio Entrevista. No programa de hoje vamos ter a honra de receber Leda Limas, que vai nos contar um pouco mais sobre a sua experiência na área da comunicação. Ela é jornalista e radialista. Atualmente ocupa o cargo de produtora e locutora na CBN Diário, onde está há 6 anos. Produção de pauta, reportagem, atendimento ao ouvinte, locução e apresentação de programa jornalístico. E algumas outras funções. Boa noite, Leda. Muito obrigada por ter vindo. Boa noite, eu que agradeço o convite. Leda, então você que já tem mais de 33 anos na área da comunicação, por que você escolheu fazer jornalismo? Bom, na verdade, eu não escolhi fazer jornalismo, né? Eu tenho formação como professora, eu dei aula para criancinha, né? No Menino Jesus durante muitos anos. E eu cheguei na televisão, eu cheguei no jornalismo meio que por acaso. Na verdade, a responsabilidade é toda da minha mãe. A minha mãe assistia o programa do César Souza. Na época, ele tinha um programa chamado Boa Tarde, Santa Catarina. E ele anunciou num desses programas que ele precisava de alguém para trabalhar na produção do programa dele. E, na época, eu estava desempregada. Eu devia ter, uns 19 anos por aí. E a minha mãe começou... mas vai lá, quem sabe? Eu digo, mãe, não penso em trabalhar, eu queria fazer direito, eu queria ser delegada. E aí a minha mãe, eu digo, tá, mãe, tá, se é para te deixar feliz, eu vou. Aí cheguei, tinha umas 30 meninas e tal. E eu disse, nunca que vamos chamar, né? Aí fiz a entrevista, tal. Na época não tinha computador, era máquina de escrever, eu tinha curso de datilografia, eu tinha uma letra bonita, e eles acabaram me escolhendo entre as 30. E eu trabalhei na produção do programa dele. O que era a produção do programa dele? Atender o povo, né, que vinha para pedir as coisas e tal, receber entrevistado. E lá, um belo dia, teve uma época que eu conhecia muita gente de carnaval, de escola de samba. O Enio Rocha, na época, era diretor de jornalismo da TVBV, da Band, né, aqui em Santa Catarina. Inclusive, ele já faleceu. E ele me convidou. Ele disse, Leda, vamos lá. Tá, mas o que eu vou fazer? Você vai fazer produção. O que tu vai fazer? Vai ter um repórter, e tu vai ficar do lado do repórter dizendo, dona fulaninha lá é presidente não sei do quê, dona fulaninha é da ala de baianas, aquele lá é o diretor de bateria. E eu disse, tudo bem, eu vou, não tem problema. Ia rolar um cachezinho e tal. Então, eu fui. E aí, parece que foi na terceira ou na segunda noite, o repórter, na época, eu não lembro mais, eu sei que o repórter... tomou um porre no tal do Lick Gay e chegou lá no alambrado assim, disse, eu não vou poder, não sei o quê. E o Enio Rocha ficou enlouquecido. Ele sentou no meio frio com o microfone na mão, assim, ele só faltou chorar. Eu disse, Enio, calma, a gente faz umas imagens e tal, e leva e tal. E eu falando para ele, né, tentando ajudar. Aí ele olhou para a minha cara e disse, me deu o microfone. Aí eu peguei e segurei o microfone, né? Achei que ele estava pedindo para eu segurar. Ele, assim... Eu disse, tá, o que a gente vai fazer? Ele disse, não, tu vai fazer. Eu disse, Enio, eu nunca fiz televisão, eu não vou fazer, tá louco? Não sei como é que faz isso. Ele olhou bem para a minha cara, assim, tu vais querer passar o resto da tua vida como produtora do programa César Souza? Não fala isso, uma sagitariana. Eu disse, então tá. E aí eu fiz, deu certo, foi assim que eu comecei em televisão. Tudo por acaso, assim, porque minha mãe insistiu de eu ir trabalhar na produção do programa, e aí depois, por causa do porre de um colega, que eu acabei tomando o lugar dele na época, né? E aí depois ficou uma briguinha, assim, o César Souza e o jornalismo, porque o jornalismo me queria, o César Souza não queria abrir mão, e foi assim que eu comecei. Há 33 anos, direto do túnel do tempo. Leda, quando você começou a faculdade, tinha alguma área específica que já queria trabalhar, já tinha em mente? Não, que na verdade, assim, eu fui fazer faculdade depois de velha, né? Como diz a minha mãe. Então, eu comecei a faculdade, acho que com 40... não lembro agora. Então, foi depois dos 40 anos. E, então, eu já tinha muitos anos de TV e já trabalhava em rádio, né? Então, assim, eu não tinha uma área específica, né? Na verdade, eu vim para a faculdade, não que o diploma fosse... mudar alguma coisa em termos de salário, de função que eu ocupo hoje, não. Mas porque eu cheguei numa fase que eu disse, eu não quero mais esse dia a dia do jornalismo, e vai chegar um momento em que eu vou querer repassar toda essa minha experiência. E eu só vou poder dar aula, que são os meus planos, se eu tiver diploma. Então, foi por isso que eu vim para a faculdade. Entendeu? Então, eu não tinha, assim, essa área ou essa área. Na verdade, eu vim por um outro motivo. Leda, e uma reportagem mais emocionante que tu já produziu? Olha,
Infelizmente, eu não tenho isso no meu portfólio, mas a entrevista, eu não digo que foi emocionante, mas foi a mais legal, que eu fiz com o Cláudio Alvim Barbosa, que é o poeta Zininho. Nós marcamos uma entrevista com ele no apartamento dele, ele morava ali no Abraão, que hoje é o condomínio Poeta Zininho, e a gente marcou com ele uma entrevista para as... Ele pediu assim, lá pelas 8, 9 da noite. Tá, a gente chegou umas 9 da noite, e chegamos lá, ele não estava, ele tinha um estúdiozinho bem pequenininho dentro do apartamento dele. E assim, deu 9, deu 10, deu 11, deu meia-noite, e o Zininho não chegava. Mas eu disse, não, eu não vou sair daqui sem essa entrevista. Aí ele pelas tantas, ele chegou, ele era muito boêmio, né? E a gente fez uma entrevista, assim, acho que, na verdade, um bate-papo, né? De umas 3 horas, regada a cachaça, a música. Valeu ser persistente. Para mim, assim, foi a entrevista mais legal que eu já fiz até hoje. Ela hoje está na minha memória, porque ela não existe mais em lugar nenhum. Nossa. Né? Mas só eu lembro e tenho saudade, assim, dessa entrevista. Foi muito legal. E quais as dificuldades que tu enfrenta nessa profissão? Porque a gente aqui como estudante, a gente já encontra várias dificuldades. Imagina, para ti que já trabalha há tanto tempo, quais dificuldades, assim? Olha, hoje em dia, eu posso dizer assim, que comparando com o jornalismo que a gente fazia há 30 anos, hoje as dificuldades são bem menores. Quais são as dificuldades? Assim, a internet caiu, furou o pneu do carro da reportagem, ou o colega que trabalhou de manhã não abasteceu o carro, entendeu? Ou no lugar que eu estou não tem sinal de internet. São coisas assim, porque há 30 anos era muito mais complicado, porque você não tinha rede social, você não tinha internet, você não tinha celular. Então, se você tivesse que encontrar um entrevistado, ou você marcava um encontro com ele, ou ligava num fixo. Né? Então, você recebia informação por fax. Né? Nem sei se vocês sabem o que é isso. Sabem, né? Então, as dificuldades lá atrás eram muito maiores. E a qualidade, assim, porque, né, agora tem internet, mas a qualidade... Né? Olha, eu posso dizer que naquela época a gente fazia um jornalismo muito mais legal. Eu acredito que lá atrás a gente ia muito mais em busca da informação. É uma coisa, aquela coisa que a gente fala assim, que é o jornalista que vai no local. Hoje, a maioria das pessoas faz por telefone, faz por videoconferência. Os desafios eram maiores. Os desafios eram muito maiores, porque você só tinha a informação se você fosse no local. Né? E televisão, hoje você faz televisão, hoje você vê televisão usa foto, usa áudio. Antigamente, não, era imagem, tinha que ser imagem em movimento. Local ali, né? Da coisa que estava acontecendo. Então, se você pensar no jornalismo de há 30 anos, as dificuldades eram muito maiores do que hoje. Mas a qualidade era maior. Mas eu preferia há 30 anos, era muito mais gostoso. Era feito, parece, com mais coração, assim, com amor à profissão mesmo. Na verdade, eu acho que a gente suava mais a camisa. Né? Hoje é mais ar-condicionado, gabinete, essas coisas assim. Já passou alguma saia justa em uma entrevista, produção? E como contornou essa situação? Eu passei uma saia justa, na época eu era repórter da TVBV, e, bom, eu não vou nem falar a situação, porque de repente pode entregar a pessoa, mas foi um prefeito, e eu estava fazendo entrevista com ele. E naquela época a gente fazia um tal de chamado contraplano. Então, o que era o contraplano? A gente fazia de conta que estava fazendo a pergunta, e era uma imagem de corte, né? E o entrevistado, às vezes, não respondia, eu respondia uma brincadeirinha, porque a gente já tinha feito a entrevista com ele. Aquela imagem de corte era só para edição. E, nessa época, a gente fazia isso, tal, e eu fiz a pergunta, né? E o cinegrafista estava só em mim, porque eu já tinha feito a entrevista com tal prefeito. E, quando passei para ele me deu uma cantada. E ele me deu uma cantada. Ele disse que, quando eu quisesse ir à cidade dele, que ele estava à disposição, que a gente podia sair para jantar... E, inclusive, disse que, né, iria reservar um hotel e tal, para a gente ficar mais à vontade. E aí eu olhei para ele, agradeci, eu disse, olha, muito obrigado, me sinto lisonjeada, mas aí o senhor faz reserva para 2, para mim e para o meu marido que está atrás da câmera. Uau! Ele era muito branco, assim, ele ficou roxo, ele ficou verde, ele ficou... E dali ele se despediu e foi embora. Né? Graças a Deus, meu marido era uma pessoa muito... Meu ex-marido, no caso. Né?
hoje é meu ex-marido, mas era uma pessoa muito tranquila, né? Porque ele sabia que a gente podia, né, passar certas situações, e eu era super jovem e tal, então foi essa saia justa. Eu consegui contornar sem ser mal educada, né? Verdade. Mas que a vontade... Com certeza, a Foi dar uma vontade bronca. deveria falar outra coisa, mas... enfim. Antes de uma entrevista, como é que tu se prepara? O que tu acha que precisa ter, precisa fazer? Bom, se você for fazer uma entrevista, a primeira coisa que você tem que pesquisar muito. Pesquisar muito sobre a pessoa, né? Eu fiz uma vez uma entrevista com o Bezerra da Silva. E eu tinha pesquisado muito sobre ele, né? E aí teve uma hora que ele olhou para minha cara e disse: menina, você sabe coisas que a minha mulher não sabe. Então aquilo para mim foi um elogio, né? Então você tem que estar muito preparado, né? Se é um político, saber se ele já saiu de partido, se já entrou em partido, quem são né, as pessoas com quem ele está, quem ele apoia, quem não apoia, ou que seja um escritor, ou, em qualquer situação. Você precisa ler muito sobre o assunto, né, e sobre a pessoa também. A pesquisa é imprescindível. Você tem que estar muito preparada, porque, dependendo do entrevistado, o entrevistado pode te deixar numa saia justa. Né? E se você conhecê-lo, ou pelo menos pesquisar alguma coisa, porque ele pode dizer: ah, não, mas não é... Eu disse: não, mas eu li no site tal, ou a informação do jornal tal, sempre provar, de fontes idôneas, né, para o cara não dizer: ah, mas isso é fofoca. Entendeu? Então, se prepara bastante. E das mídias que tu já trabalhou, qual que tu mais gostou? Porque atualmente trabalha na rádio, né? Se já trabalhasse em alguma outra que tu gostou também? Bom, como eu falei no começo, eu comecei em televisão, né? Então, até 6 anos, mais ou menos, eu fazia só televisão. O que eu fiz em televisão? Fiz pauta, fiz reportagem, fiz produção, edição, fiz de tudo um pouco. E aí, quando eu fui para a rádio, eu acabei me apaixonando por rádio, né? Então, hoje, eu não trocaria a rádio pela televisão. Só que, depois que inventaram o tal do jornalista multimídia, então você tem que fazer tudo. Verdade. Né? Então, hoje, na rádio, a gente trabalha, alimenta Twitter, alimenta Facebook, o WhatsApp e telefone. Então, como eu trabalho à tarde, então eu tenho 4 telefones, né, ali do lado. Então, o ouvinte liga, ou para reclamar, ou para elogiar, ou para interferir, ou para dar opinião. Então, a gente acaba fazendo tudo. Né? Embora nós tenhamos na Rádio CBN uma equipe que alimenta o site, são três pessoas, 3 meninos que alimentam as redes sociais, mas a gente também precisa fazer isso. Se você está na rua, bate uma foto, sei lá, de um acidente, de um engarrafamento, de alguma coisa inusitada, e a gente está sempre ligado. Né? Atualmente, nós sabemos que você trabalha como produtora na CBN Diário. Pode explicar um pouco para a gente como é essa função de produtora? Como é a produção? Claro. Eu faço a produção a produção jornalística de toda a tarde, né? Então, o meu horário é da 13h às 19h. Então, eu chego sempre um pouco antes, né? Então, eu dou sempre uma olhada nos jornais. Quer dizer, isso eu já faço de manhã, né? Mas eu sempre dou mais uma olhada, tal, nos sites de notícias e tal. E eu faço a produção de 2 programas. O programa Fórum CBN, que, na verdade, é um programa de entrevista, que é uma mesa de entrevista, que a gente elege, às vezes, um assunto... que pode ser um assunto do momento ou não, né? E aí a gente convida várias pessoas para a gente discutir esse assunto. E essa discussão ela pode ter pessoas pró e contra ou não, né? Ou pode ser em torno de um só assunto. Por exemplo, vamos falar sobre adoção. Então, a adoção não vai trazer alguém que seja contra e tal. Normalmente, a gente não faz isso. Então, mas a gente vai trazer, de repente, uma mãe que adotou um filho, né? Alguém um juiz, um advogado. Então, enfim, e faz aquela mesa. Então, esse programa ele vai das 14h até as 15h. Depois tem o Notícia na Tarde, que, na verdade, é um programa mais serviço. Assim. Então, que tem os boletins de trânsito, aeroportos, previsão do tempo, e tem algumas matérias, e tem uma entrevista, que é a entrevista que abre o programa, que é a entrevista do factual, né? Aquilo que está acontecendo no dia, a gente coloca. Então, eu faço toda essa produção, né? A do fórum eu sempre faço no dia anterior, e a do Notícia na Tarde é no próprio dia da edição do programa. Né? E também faço a parte da pauta, que a gente tem um repórter, que é o Cadu Reis,
que é o repórter da tarde, e então eu faço as pautas com ele, né? Então, separo algumas coisas, a gente meio que escolhe juntos o que fazer, porque como ele é só ele, né? E ele também faz esporte, então aí a gente... Ou se não dá tempo dele fazer matéria na rua, ele faz na emissora mesmo. Então, é mais ou menos isso que acontece na produção da tarde. Eu tive a oportunidade de um outro encontro, eu acho que foi na semana da Estácio, você veio com as meninas da rádio, né? E eu lembro que você disse que gostaria muito de ser professora, que estaria investindo nessa... Sim. E aí, continua o sonho? Continuo. Eu me formei há um ano aqui na Estácio, né? Eu fiz um ano agora, dia 12 de agosto. E eu estou fazendo pós em comunicação e marketing e mídias digitais, também na Estácio, só que eu estou fazendo online. E justamente para me preparar, né? Assim, o meu deadline é até dezembro, eu quero ver se eu largo esse dia a dia de rádio para me dedicar à academia, né? Pretendo fazer mestrado também, mas com a pós eu já consigo fazer alguma coisa. Então, e eu me aposentei, né? Agora, faz pouco tempo, no papel, porque eu não pretendo, aos 54 anos, não me vejo fazendo tricô e cuidando de neto, mas essa aposentadoria é exatamente para me garantir que eu consiga, como a minha pós vai até março, então, como eu falei, talvez eu fique na rádio até dezembro, né? Isso não é segredo, já falei isso para o meu chefe, então, se ele ouvir essa entrevista, ele não vai ser pego de surpresa. Então, a minha ideia é ficar até dezembro, máximo janeiro, para não prejudicar as férias dos colegas. E como eu vou tirar férias em março, talvez depois das férias, então, eu não volte, né? Para me dedicar exatamente ao TCC e depois pensar em dar aula e fazer outras coisas. Eu quero aprender violão, eu quero aprender teclado, eu quero fazer coisas que, como eu comecei a trabalhar muito cedo, eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, então eu não fiz, assim, sei lá, aprender a cozinhar, que eu cozinho muito mal, entendeu? Mas cozinhar para mim, assim, né? Coisas assim meio gourmet. Então, fazer coisas que eu não tive tempo de fazer, por trabalhar muito, né? Curtir mais as minhas filhas, curtir meus netos, essas coisas assim. Legal. E o que a faculdade mudou no teu modo de exercer o jornalismo? Porque tu se formou, como tu falou, há um ano atrás. Então, tu começou com aquele jornalismo do coração, porque tu amava, aí tu se formou. E o que mudou essa faculdade para ti? Na verdade, assim, não é questão de que houve uma mudança. Eu consegui aproveitar muito mais a faculdade depois dos 40 anos do que se eu tivesse feito aos 20, aos 22, aos 25 anos. E eu aprendi muito. Eu aprendi muito por quê? Porque quando eu estava sentada nessas cadeiras, o meu foco era só esse. Entendeu? Então, e quando você está mais madura, você não tem ninguém te cobrando. Porque eu estou pagando a tua faculdade. Não, eu estava pagando a minha faculdade. A responsabilidade é tua, né? A responsabilidade é minha, então eu não estava aqui para jogar meu dinheiro no lixo, né? Então, o que mudou, assim, é claro, foi a minha visão, talvez, assim, até do próprio jornalismo, né? Porque a gente tinha muitas conversas, muitas discussões em sala de aula, muita troca de ideias, não só com os professores, mas também com os colegas, né? Porque, imagina, eu estudei com pessoas super jovens como vocês, né? Até que quando eu vim para cá, o meu receio era esse, meu Deus do céu, né? Como é que vai ser a aceitação? Mas foi bem legal. Foi mesmo. Então, assim, isso não é que houve uma mudança, mas eu aproveitei muito e eu aprendi muito. Eu tenho muito, muito, muito a agradecer aos professores, com certeza. Para você, qual a função do jornalismo e o que ele exerce na sociedade? Bom, hoje, como eu falei, né, como a gente tem a história do jornalista multimídia, hoje nós estamos em todos os lugares, né? Hoje você não precisa só ligar a TV ou ligar um rádio para ouvir notícia, para saber informação, mas você vê isso na palma da sua mão, né? Então, a função do jornalismo hoje, porque é uma coisa que me preocupa muito, que me preocupou muito quando essa história de que agora o diploma não vale mais nada e cada um por si, Deus por todos, todo mundo é jornalista. Isso é uma coisa que me preocupa muito, porque a função do jornalismo ela é dar a informação, mas uma informação correta, uma informação idônea,
uma informação que ouve os 2 lados, os 3, se for o caso, os 4 lados da informação, né? E hoje em dia a gente tem muita coisa, sabe, muita mentira, né? E você vê que às vezes até assim, fulano de tal morreu, aí você vai ver, não é nada daquilo, entendeu? E isso me preocupa muito, esse tipo de jornalismo que está se fazendo hoje, sem muita responsabilidade ou sem responsabilidade nenhuma. E é isso que eu acho que é a função hoje de nós, jornalistas mais maduros, mais experientes, e também dos professores que estão hoje dando aulas nas faculdades de jornalismo, é preparar esse jovem jornalista para ele enfrentar, né, esse dia a dia, mas com responsabilidade, né? Porque hoje, antigamente era mais, mas hoje nem tanto, mas antigamente assim, as pessoas queriam fazer jornalismo porque era status, né? Jornalista aparecia na televisão, jornalista entrava de graça no cinema, jornalista entrava de graça no show, e não é mais isso, é uma responsabilidade muito grande, porque você está dando a sua cara a tapa. Quantos colegas vocês já viram que morreram, né, assassinados, inchados, por conta, né, de querer fazer um jornalismo sério? Tanto que nós temos o José Hamilton, que ele é jornalista, se não me engano, do Globo Rural, ele fala, tem um jornalista, tem diferença do jornalista ser conhecido e reconhecido. Exatamente. Leda, a gente queria agradecer a tua participação. A gente sabe que 33 anos, né, de carreira, a gente poderia ficar a noite toda aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou sempre à disposição de vocês. É muito bom voltar aqui agora, né, porque eu já estive lá e agora estou, né, aqui. E é muito legal isso, e para mim é um orgulho, para mim toda vez que vocês precisarem, podem me chamar, eu vou estar aqui, com certeza, com a maior alegria, tá bom? Muito obrigada pela presença, viu? Foi um prazer. O Estácio Entrevista fica por aqui e até a próxima semana.